Olá, bem-vindo a todos. Meu nome é Vitor Souza, sou analista dos setores de energia elétrica, saneamento básico e petróleo e gás. Como vocês puderam ver aí ao longo do dia, o governo federal ele publicou uma medida provisória com reforma do setor elétrico e a gente vai discutir aqui o que a gente achou da proposta, tá? De antemão, eu já digo para vocês que essa reforma ela não é nada no sentido assim, nossa, isso aqui vai causar um impacto X no lucro, a empresa A vai perder, a B vai ganhar, mas eu acho que ela traz mudanças estruturais que sim precisam ser acompanhadas e existem alguém que vai se beneficiar mais do que a média e outros que vão se prejudicar mais do que a média, tá? Então, eu já vou trazer aqui a conclusão, tá? Então, aqui, leiam a conclusão aqui e para deixar mais dinâmico, eu já coloco aqui, ó, quem é que vai se dar bem? Primeiro, quem vai se dar bem são os consumidores regulados. Isso tudo, na minha leitura preliminar, é importante dizer. Quem são os consumidores regulados? Se eu moro aqui na capital de São Paulo, eu só posso comprar energia da Enel, que é a distribuidora que atende a região, a área de concessão do estado aqui da grande metrópole de São Paulo. Se você só pode comprar energia da sua distribuidora, você é um cliente regulado. Quem é o cliente livre? O cliente livre são, em geral, médios e grandes consumidores que conseguem escolher de quem eles vão comprar a sua energia. Então, se você é uma indústria, um shopping center, essa turma a gente vai chamar aqui de cliente livre. Então, hoje, na média, eu já adianto que o cliente regulado tende a se beneficiar, claro, a depender da faixa que você vai estar de renda, a gente vai dar mais detalhes um pouco adiante. Eu acho que as distribuidoras de energia elétrica tendem a ser beneficiadas, e a gente vai entrar em mais detalhes em breve. E quem vai se dar mal? Os consumidores livres, tá? Os consumidores livres, ao longo dos anos, tiveram ali uma série de benefícios, né? Muito devido à lobby, né? Onde eles não pagam todas as contas e custos do setor elétrico, e agora eles vão passar a pagar. E as geradoras, tá? Porque se existe um encarecimento no serviço de energia elétrica, se existe um encarecimento da tarifa final da energia elétrica no segmento do Mercado Livre, a turma que faz a expansão desse tipo de negócio, na margem, tende a sofrer no que diz respeito a crescimento, tá? Então, assim, se a energia do Mercado Livre ela fica estruturalmente mais alta, né, a energia final que chega ao consumidor, faz muito sentido que as empresas não tenham o ímpeto, né, que tinham antes para ficar expandindo seus negócios. Tá? Então, assim, a turma do Mercado Livre, indústria e grandes comerciantes muito possivelmente vão perder alguma coisa de competitividade aí. Tá bom? E por último, é importante mencionar que é uma medida provisória. Se é uma medida provisória, isso ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado até se transformar um projeto de lei. Vamos ver o que acontece. Então vamos aos fatos. Tá? Então a apresentação que o governo trouxe, ele tem 3 eixos. Tá? O primeiro é a justiça tributária, que tenta trazer aí uma nova tarifa social de energia elétrica e desconto na energia elétrica. Liberdade para o consumidor, então assim, a gente vai ter aí a abertura de mercado. E terceiro, o equilíbrio para o setor elétrico, tá? A distribuição mais justa de encargos e subsídios entre consumidores dos ambientes livres e regulados. Isso eu já trouxe um spoilerzinho aí para vocês. O que foi a justiça tributária? Eixo 1, justiça tributária. A MP, ela traz a gratuidade para famílias com consumo mensal de até 80 kWh, beneficiárias de tarifa social de energia, ou seja, a turma que está no cadastro único e que tem uma renda mensal de até meio salário mínimo per capita, tá? Deficientes, idosos, que estão no BPC, famílias indígenas e quilombolas e etc, etc e tal. A expectativa é que vai existir uma cobertura de até 17 milhões de famílias, tá? Com um custo estimado de 3,6 bilhões de reais a ser rateado pelos demais consumidores. Aí dentro da apresentação, ele diz aqui que o impacto ou seja, dentro da sua conta de luz tem a energia que você paga, né, a tarifa, e existe todo um bloco de tarifas, de subsídios e etc. que chega na sua conta para subsidiar a conta de outras pessoas. Isso geralmente é chamado de CDE, que é a conta de desenvolvimento energético. Tá? Então todas as espécies de subsídios, tarifas cruzadas que existem no setor, ela vai dentro dessa conta e
essa galera que está sendo subsidiada, essa grana para pagar a conta deles vai dentro dessa alíquota dentro do CDE e vai ser pago por todo mundo, tá? Então, assim, o que a gente acha disso daí, né? A primeira coisa que chama atenção é o seguinte: quando a gente pega o número de residências, né, a serem beneficiadas, multiplica por 12 meses esse consumo limite que o governo está estabelecendo, vezes o preço que uma distribuidora cobra em média ao redor do Brasil, isso aí varia entre 60 centavos e 80 centavos, a gente encontra um valor bem superior a 3,5 bilhões, então parece que esse número está um pouco subestimado. Tá? Se a apresentação tivesse trazido o breakdown dessa memória de cálculo, acho que a gente conseguiria fazer uma inferência mais precisa, mas a impressão preliminar, de uma maneira, e eu quero deixar bem claro que a minha memória de cálculo aqui é extremamente simplória, me parece que no final do dia essa conta a ser dividida vai ser bem mais expressiva. Tá bom? Um outro ponto também, liberdade para o consumidor. Tá? Então, esse aqui é uma coisa positiva, que é a abertura de mercado para indústria e comércio e demais consumidores. Nesse caso, os consumidores poderão escolher de quem vai comprar a sua energia, com promoção e competição entre produtores, né, em busca de consumidores. Então, assim, no mercado de telefonia, você escolhe qual operadora você vai querer, correto? Em energia elétrica agora vai ser a mesma coisa, tá? Essa abertura vai ser gradual, vai tomar aí até 2028, mas eu particularmente acho muito importante, né, muito interessante você ter uma competição. Inclusive, você vai poder comprar energia da Genial Energy, tá bom? Eu espero que você vire cliente da Genial. Então isso aqui também é algo muito interessante e muito positivo. Um outro ponto também é o seguinte: instituir encargos para pagar os custos de sobrecontratação e exposição involuntária das distribuidoras. O que acontece? Uma distribuidora, o que ela faz? Né? Ela tem a atuação dentro da sua área de concessão, ela sabe muito bem como é que funciona a demanda por energia dentro da sua área de concessão, ela sabe quantos shoppings estão sendo construídos, quantas indústrias, quantos novos condomínios e coisas assim, e dentre essa expectativa de demanda futura, ela bate lá na ANEEL e fala: ANEEL, eu preciso participar de leilões de energia. A ANEEL pega todos esses requisitos de todas as distribuidoras do Brasil e faz um leilão para que as distribuidoras comprem sua energia. E o que acontece? Ela faz um gerenciamento baseado numa expectativa futura de consumo. Mas já aconteceu mais de uma vez da empresa estar sobrecontratada, ter comprado mais energia do que deveria. Quando ela compra, ela tem um limite ali de 5%, né, que é repassado para o consumidor. Caso ela erre, né, o volume, ela compra 100 de energia e acabou vendendo 95. Essa diferença de 5, que ela precisa honrar do seu contrato, acaba sendo rateada entre os consumidores. Nesse caso específico aqui, qual é o problema? É que já aconteceu mais de uma vez da sobrecontratação ser muito maior do que 5%. Então, e aqui eu cito os exemplos, né? Na crise econômica de 2014, 2016, o PIB brasileiro caiu quase 10%, e também durante a pandemia. Então, essa gordura que sobra, ela compra 100 de energia e acaba consumindo somente 85. Cara, a distribuidora arca com esse prejuízo, tá? Então, isso não é legal, porque no final do dia ela precisa fazer a gestão de um portfólio de contratos de energia sem que ela necessariamente tenha um upside muito claro em relação a isso. E o objetivo final de uma distribuidora é atuar na distribuição e não gerenciando, né, uma série de contratos de distribuição de energia elétrica. Tá? Então, assim, o que acontece aqui é o seguinte: esse risco da sobrecontratação agora, a partir de agora, sempre que existir esse problema de recontratação, isso vai diretamente para a conta de luz dos consumidores do mercado regulado e do mercado livre. Antes o mercado livre não participava disso, agora vai participar. Tá? Então, assim, é como se o risco do negócio de distribuição ficasse menor, porque é algo a menos para esse tipo de segmento se preocupar. Então, para a distribuição, como eu antecipei, essa reforma traz ali uma série de medidas interessantes, tá bom? Modernização das tarifas, tá? Hoje, quando você paga uma tarifa de energia no segmento de distribuição, cara, é um preço só.
E o que essa reforma traz? Ela traz outras modalidades de preço em que você pode se beneficiar a depender, né, da sua escolha, de como vai ficar a reforma no final do dia. A primeira é o estabelecimento da tarifa horária. Quer dizer que o preço da energia vai variar ao longo do dia. Tá? A origem desse tipo de serviço vem da inserção de fontes renováveis dentro da nossa matriz elétrica. Então, por exemplo, como existe muita energia solar, por exemplo, à noite a energia solar ela não gera, correto? Assim como as eólicas, elas geram mais à noite do que de dia. Então, isso gera um descompasso entre a demanda dos seres humanos versus o momento em que a energia está sendo gerada. Tá? Então, exemplificando, qual o momento que o Brasil consome mais energia? É por volta de 6, 7 horas da noite, que é quando todo mundo liga as luzes, quando todo mundo chega em casa, liga chuveiro elétrico e coisas assim. Então, nesse momento, a tarifa ela tende a ficar mais cara para a tarifa ficar mais barata em outros momentos do dia. Muito possivelmente a tarifa vai ficar mais barata de madrugada, que é quando está todo mundo dormindo, as luzes estão desligadas, né? Porque, enfim, você está dormindo, e você pode, de alguma maneira, se beneficiar disso daí, né? Passar a consumir energia à noite, tá? Às vezes. E aqui eu estou pensando, às vezes, até uma indústria, né? Pode, ao invés de consumir energia de dia, pagando um pouco mais caro, ela pode optar por produzir à noite. Aqui eu estou usando muito da minha criatividade, mas, por favor, facilitem meu trabalho. Tarifa binomial. As tarifas de energia elas vão ser divididas entre um custo fixo mais um custo variável. O custo fixo ele vai ter o objetivo de cobrir o custo da distribuidora e a remuneração do capital. E o custo variável vai se pautar em quanto de energia você consumir mais. Né? Então, assim, a parte boa desse tipo de negócio é que a empresa ela deixa de ter o risco 100% volumétrico, tá? E ela passa a remunerar seu capital com essa parte do custo fixo que vai ser estabelecido dentro das tarifas. Tá? Então, isso aqui também é um evento positivo para o negócio de distribuição. E o outro ponto também é a energia pré-paga. Assim como nos celulares, você pode pagar antecipadamente para utilizar uma determinada quantidade de energia. Quais são as vantagens disso daí? Tanto para o consumidor e para as empresas de distribuição. Cara, você já sabe quanto é que você vai gastar. E se você está pagando antecipado por alguma coisa, você pode negociar um desconto. Então, e a empresa que recebe essa grana, ela não vai... se você já está pagando antecipadamente, ela não vai se preocupar com furto, ela não vai se preocupar com inadimplência, porque já está recebendo o dinheiro antecipadamente. Tá? Mas, assim, na tarifa pré-paga, assim como nos celulares, ela tem esse tipo de benefício, né? A distribuidora ela recebe a grana antecipadamente, etc. e tal. Então, essas 3 medidas aqui, para mim, melhoram o ambiente de negócio de uma distribuidora e, no limite, o consumidor ele tende a se beneficiar disso daqui, tá? Seja pela pré-paga, seja pela tarifa horária, coisas assim, né? Traz um leque a mais de opções para você ter uma energia mais barata. E aqui é a parte mais cabeluda que, com certeza, vai trazer aí alguma coisa de dor de cabeça para o governo, né? Que é o seguinte, é o equilíbrio do setor elétrico. Tá? Então vamos lá. Aqui, inclusão dos consumidores livres e regulados na base de adquirentes da produção da energia de usinas de Angra 1 e 2. As usinas nucleares de Angra 1 e 2, que ficam no Rio de Janeiro, a energia delas é extremamente barata. Tá? E todo mundo, tanto os consumidores do ambiente de contratação regulada e os consumidores do ambiente de contratação livre, eles vão ter acesso a essa energia mais barata. Por se tratar de uma fonte pequena em relação ao todo do Brasil, eu não acho que isso vai trazer um grande benefício, mas é algo interessante. Né? Agora os consumidores livres vão fazer parte desse benefício. Antes isso ficava somente com os consumidores regulados. Tá? Inclusão dos consumidores livres nos incentivos da geração distribuída. O que é geração distribuída? É o seu painel solar. O seu painel solar, quando ele vai acessar a rede, caso ele seja um grid, ele paga a metade do que ele deveria pagar dentro no pagamento do fio, né, para ter acesso à distribuidora de energia elétrica. A outra metade é paga por quem? É paga pelos consumidores regulados. O que vai acontecer agora? Esse subsídio não vai ser pago somente pelos consumidores regulados, também vai ser pago pelos consumidores livres. Tá? E aqui, ó, distribuição do CDE pelo consumo.
Como eu comentei mais cedo para vocês, o CDE ele é uma grande conta de subsídios e de contas diversas que todos os consumidores pagam, e isso não era dividido equitativamente entre todos os players do setor. Agora vai passar a ser. Então, se você é um grande consumidor livre, você vai pagar uma conta CDE de acordo com a proporção que você consome. Tá? Então, isso aqui também é um encarecimento da conta de luz para a galera que atua no Mercado Livre. Tá bom? E aqui tem uma coisa que é um pouco complicada também, que é o seguinte: se você é um grande consumidor de energia, você pode optar por não querer participar, ter como supridor da sua fonte de energia a concessionária local. Então, o que você faz? Você faz a sua própria energia. Então, um grande consumidor, uma Vale, uma Gerdau, uma grande petroquímica, ela faz a sua própria hidrelétrica, ou sua termoelétrica, ou o que ela preferir fazer, porque ela não pode se dar ao luxo de ter uma variação de preço de energia muito alta, ela não paga todos os encargos que as outras fontes de luz pagam, ela não pode correr o risco de eventualmente a distribuidora ficar sem energia, e às vezes ela ficar sem produzir por 1 ou 2 dias, então ela prefere construir a sua própria hidrelétrica, por exemplo, a sua própria PCH. E o grande ponto aqui é o seguinte: eles fizeram a questão da autoprodução equiparada a uma demanda mínima de 30 mil quilowatts. Tá? Então, assim, isso aqui é só se você for grande pra caramba. Tá? Então, se você é a Vale, muito possivelmente você vai seguir com os benefícios de você ter a sua própria fonte de autoprodução. Mas se você for uma indústria com, sei lá, 100 ou 200 funcionários, infelizmente você vai ter que pagar por todo esse novo rateio de contas, né, do CDE que vai passar a ser distribuído por todo mundo, tá bom? Então, eles fizeram um recorte que eu achei um pouco complicado, né? Porque exatamente por tirar os grandes players da jogada, tá? Então, aqui, grandes mineradoras, petroquímicas e siderúrgicas não vão seguir com os benefícios de atuar na autoprodução, enquanto que os pequenos e os médios vão participar desse novo rateio de contas. Tá? Então, vamos recapitular aqui e ver quem é que vai se dar bem. Primeiro, são os consumidores regulados. Por que eles vão se dar bem? Ora, muitos deles estão sendo isentos do pagamento da conta. Então, como é que eu vou chegar aqui e falar que eles não vão ser beneficiados? Vão ser beneficiados. Tá? E eu acho que eles vão ser beneficiados também pelas novas modalidades de venda de energia por parte das distribuidoras, comentei agora há pouco, pré-paga, tarifa binomial e etc. e tal. Se, por um lado, você é um consumidor regulado de baixa renda, você está claramente no lado positivo dessa equação. Agora, se você não está dentro desse pool de consumidores regulados de baixa renda, em algum grau você vai ter que arcar com esse novo volume enfim, de isenções que estão vindo aí para ser pagas devido a essa nova medida provisória. Tá bom? E aqui, o que eu coloco aqui também? Que o negócio de distribuição, para mim, ele melhora de maneira estrutural, né? Então aqui, a isenção da conta de luz deve ajudar as distribuidoras a reduzir perdas com inadimplência em suas áreas de concessão. Então, se um camarada, eventualmente, ele é muito inadimplente ou ele furta a sua energia, ele pode optar por, já que eu tenho isenção, não preciso mais furtar, vou regularizar tudo e vou passar a entrar dentro dessa faixa de isenção. Isso aqui é um pouco complicado, por quê? Porque se você está furtando energia, muito possivelmente você está consumindo muito mais do que esses 80 kW aqui, né? Inclusive, dependendo da região que você mora, faz muito calor, né, no verão, né, no Rio de Janeiro, o verão é muito forte, então, mesmo você sendo um pouco mais de baixa renda, não é incomum você ter ar-condicionado dentro de casa, então assim, você não vai desfazer o seu gato por causa dessa isenção dentro de uma faixa de consumo pequena, mas na média, isso aqui é uma possibilidade. O camarada que dá muito calote ou que ele furta energia, ele pode optar por entrar, em algum grau, entrar dentro dessa faixa de isenção e os outros usuários da rede vão pagar por essa conta. Tá? Então, a distribuidora vai ter ali o seu ganho a ser realizado. Tá? E, por último, eu coloco aqui também que o negócio de distribuição, para mim, ele vai ser beneficiado pela implantação da tarifa binomial, eliminando o risco de sobrecontratação de energia elétrica, o uso da tarifa pré-paga,
como ferramenta de eliminação de furtos e redução da inadimplência. Tá? Então, na média, eu acho que o setor de distribuição ele ficou melhor do que estava antes dessa medida provisória. Quem vai se dar mal? Os consumidores livres. Por quê? Porque os consumidores livres eles não pagavam completamente da CDE, eles não pagavam os subsídios da geração distribuída. Então, assim, essa galera aqui ele vai passar a pagar e no final do dia, se a sua tarifa era de 100, com esses novos encargos vai ser 110, 120, 130 e você vai perder um pouco de competitividade na área que você atua. Pelo menos essa é a minha leitura preliminar. E no limite as geradoras também, né? Porque se você tem uma tarifa final mais alta, cara, os seus clientes vão acabar por desistir de fazer certos projetos e, ao invés de contratar para fazer uma PPA e colocar uma nova eólica de pé, né, que vai alimentar a sua produção, eu acho que isso vai passar a não acontecer, tá bom? Então é isso, gente. É uma nota um pouco complexa, né? Essa medida provisória não traz nenhum impacto imediato em lucro, em receita, em custo, né? Então, assim, muito dessas mudanças de tarifações, etc., ele vai para o consumidor final, não necessariamente para as empresas que produzem energia, mas eu acho que existe um desenho aí a ser acompanhado, tá? Então, assim, nessa parte aqui, não só da liberalização do mercado, mas também da modernização das tarifas, a impressão que eu tenho é que isso vai ser muito debatido nos próximos anos, principalmente aí por influenciadores, artistas famosos, para fazer com que os consumidores sejam educados em relação a essas novas modalidades tarifárias, tá? Então, você vai encontrar aí apresentações mais curtas, mais agradáveis e melhores construídas, e com outro foco, naturalmente, te ensinando a usar esse tipo de energia. E eu acho que vai ser um processo muito interessante, assim como aconteceu há mais de 20 anos atrás, na época da privatização das empresas de telefonia. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.